Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um módulo de aulas da Escola Online. Hoje com o tema carriolas com flores. Aqui são margaridas, tá? E vamos usar estêncil de hortênsias, que é esse aqui, com as folhas, né? É uma mescla de técnicas, pintura mais estêncil, o que torna nosso trabalho lindíssimo. Vamos lá separar as tintas e começar? Aqui as bolinhas são margaridas, como eu falei, carriola é esse carrinho que normalmente se usa em decoração de jardins, fica muito bonito mesmo, sabe? E aqui é um oval, onde nós vamos encaixar as hortênsias. Nesses espaços onde eu marquei aqui, nós vamos fazer uma misturinha, ó, de sépia com branco e mais clareador, para marcar, só para marcar onde nós vamos colocar as hortênsias, porque aí na sequência nós vamos esfumaçar o trabalho, mas para isso nós temos que ter aqui a marca, né, do que nós vamos pintar. Então não vai atrapalhar na pintura, é apenas uma marcação, olha, bem de leve mesmo, com sépia, branco e clareador, porque assim a gente consegue visualizar o que nós vamos pintar. Não tem segredo, tá, gente? É só esfumaçar. Então aqui já fica marcadinho, aí a gente não perde mais. Aí temos aqui outra hortênsia pequenininha. Novamente vamos marcar, porque assim a gente já deixa o desenho no jeito, né? Já marcadinho. Olha. É sujinho mesmo, tá? Podemos colocar umas folhinhas pequenas aqui, também marcando com essa sujeirinha de sépia, branco e clareador. Outra aqui. Uma aqui na frente, fica bom. E finalizando com um buquezinho aqui de hortênsia pequenininho, ó. Certo? É bem assim mesmo, gente, bem suave, só pra gente marcar, como se fosse um risco, né? Marcar a posição certinha aqui das flores. Aqui embaixo podemos colocar umas... aqui tem um galho, vamos colocar também o galho e a folhinha. Vocês devem estar pensando, essa professora tá louca, o que ela tá fazendo aí, colocando esse esfumaçado sépia, né? Mas não, tudo aqui é bem planejado. Ó, mais uma folhinha. Eu fiz até um esboço aqui para me direcionar. Olha, a ideia é essa: o galho de hortênsia aqui, folhinhas e a carriola com margaridas. Então é bom a gente ter um esboço para não se perder, né? Mais uma folhinha aqui. E vocês aí sigam o meu passo a passo, porque como é um desenho inédito, eu não tirei de nenhum lugar, então a gente tem que ter uma noção aqui do que fazer, né? Por isso que eu tô marcando. Vamos pôr mais umas folhinhas aqui, tão bonitinhas. Outra aqui. E podemos repetir também pra cá.
que aí já fica mais fácil para a gente se direcionar aqui e esfumaçar. Pronto, essa é a nossa decoração em volta da carriola, as hortênsias. Vou separar então agora a tinta de fundo para esfumaçar aqui em volta, porque isso aqui é apenas uma marcação e a gente já começa o trabalho. Eu separei para fazer o esfumaçado em volta das flores, né, das folhas aqui, verde maçã, que pode ser o verde folha, verde glacial e o clareador. Nós vamos esfumaçar tudo aqui em volta, certo? E depois os cantinhos nós vamos escurecer com verde country ou menta, se você tiver, tá? Então vamos lá? Em volta, pode até... Você deve estar pensando aí, ai, mas e agora? Vai estragar a marcação aqui das hortênsias. Não tem problema, gente. Isso aqui é só um guia nosso, né? Pra gente ter uma direção de onde nós vamos colocar depois definitivamente as hortênsias. É só uma marquinha. Então, saindo das hortênsias, nós vamos esfumaçar com clareador, verde glacial e clareador. Algumas partezinhas pode jogar um pouquinho do verde maçã, que fica bem bonito. Ele é um verde meio transparente, parece mais um amarelinho, né? Mas ele é um verdinho. E estica com o clareador, só para dar um movimento nesse fundo, né? Essas duas cores, e depois voltamos aqui escurecendo os cantinhos. Vamos lá, gente, tudo aqui em volta, tá? Umedece primeiro com o clareador e depois com verde glacial ou verde bebê, o que você tiver aí. Sai esfumaçando. Eu vou fazer isso em volta de todo esse galho, né? Aqui, tudo aqui em volta. Agora com o verde country, pincel número 8, cortado e lixado, nós vamos esfumaçar próximo às flores, às folhas. Ah, gente, só comentando aqui com vocês, sempre que eu vou gravar um módulo de aulas, eu sigo muito a tendência, a procura, aos comentários, né, das minhas alunas. E esse aqui, essas carriolas, a sugestão foi da Flávia Cardoso, a aluna que está comigo desde o início dos trabalhos da escola online. E eu perguntei no grupo, o que vocês acham, meninas, que eu devo pintar para o próximo módulo? Aí muitas colocaram diversas sugestões, eu agradeço muito, né? A Maísa Ravanini, Elizabeth Macedo, tem diversas alunas que, a Valéria Curbage, que comentaram, faz rostinho, olhinho, cabelinho, né? Tem bastante, nossa, quantas sugestões legais. Mas aí eu passei a pauta para a equipe aqui e eles preferiram a carriola com flores, tal, utilizando assim os extensos, que são lançamentos do meu novo kit aqui de extenso, né? Então fazem parte do lançamento de stencils. Aí eu achei a ideia legal, agradeço a sugestão de todas e principalmente da Flávia, né, que comentou, por que não faz umas carriolas e tal, me mandou até umas imagens
de carriolas de decoração de jardim e tal. Achei muito legal, bem diferente. Tá bom? Então aqui é isso, ó. Com esse verde nós vamos nos cantinhos escurecendo um pouquinho mais. As cores aqui, sugestão minha mesmo, né? Mas vocês podem estar alterando para outras cores, fiquem à vontade. Eu sempre, como vocês sabem, eu sigo a tendência da sugestão do barrado. Então, o meu barrado dessa vez, olha, ele puxa, tem aqui verde, o verde country, tem vinho, tem azul, enfim. Eu vou tentar puxar para essas cores aí. A hortênsia com certeza vai ser vinho, né? Tá vendo? É só uma sujeirinha mesmo, saindo dos cantinhos. E aí, nós vamos pintar depois a carriola, creio, né? Que tá por baixo das margaridas. As margaridas não é extenso, viu, gente? Nós vamos pintar, vamos puxar com pincel as pétalas, fazer umas margaridinhas branquinhas aí. Tá bom? Então, deixa eu separar as tintas da carriola. Separei, então, para a carriola cinza lunar, verde pântano e branco. Então, nós vamos preencher todo esse espaço aqui com cinza lunar. Depois a roda nós vamos pintar com marrom, tá? E já pode colocar um pouquinho de branco para ir tonalizando, deixando ela manchadinha, não totalmente cinza, né? Um pouquinho mais clara. Vem até aqui, ó, porque daí para cima nós vamos pintar o fundo das margaridas, tal, né? Então deixa que aqui vai vir as pétalas, ó, por cima. Então, a princípio a gente pinta, depois nós vamos fazer as margaridas. Um pouquinho de branco. Aí, volta com cinza lunar. Isso aqui é uma madeira pintada, né? Poderia ser um siena natural também, fica a gosto de vocês. Fica bonita também, com siena natural, sombra de marrom, né? Luzes com branco. Aqui é uma madeira pintada com cinza. Então eu vou preencher toda a carriolinha aqui com cinza, ó, todo esse espaço. Depois que tiver tudo preenchido, nós vamos escurecer com um pouco de pântano, verde pântano, e iluminar com branco. Agora com verde pântano, nós vamos suavemente escurecer por baixo dessas madeiras. Para dar mais profundidade. Sempre por trás de cada madeirinha, decoração aqui assim da madeira, pode escurecer.
Aí depois vamos iluminar com branco e fazer a rodinha aqui com marrom, sombra de rústico, pode ser. Ela tá bem úmida, vou dar uma secadinha pra tinta pegar melhor, né? Fixar melhor. E com branco, umas luzes. Aqui também, ó, vamos deixar mais iluminado. Caprichem, tá aí, gente. Deixa bem bonitinha. Aqui eu faço com uma certa velocidade, para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas aí vocês têm todo o tempo do mundo para deixar todo o trabalho bem feitinho. Aí já tá ficando com carinha de um carrinho, né? Aí vai secar, vou deixar secar um pouquinho e maquiar, que é reforçar sombras e luzes. E a roda, então, com marrom. Marrom, sombra de rústico e luzes com branco. Vamos pegar um pincel menor, né? Pincel número 2. Então eu vou passar marrom em toda a roda aqui, tá, gente? Ó. Inclusive aqui dentro também, ó. Tá? Vamos lá preencher? Aproveitei e contornei com pincel zerinho tudo aqui em volta com verde pântano, tá? Assim destaca mais a madeira, ó. Tudo contornadinho. E agora, e aqui tem uns pregos. E a rodinha marrom, né? E na bordinha aqui assim, ó, pode escurecer com rústico ou sépia. Depois, se quiser contornar, pode contornar também com rústico. Um pouquinho de branco para as luzes. Só uma sujeirinha, né? E o piso, gente, vamos fazer com pântano, porque senão vai dar a impressão que tá voando aqui a carriola, né? Ela tem que estar apoiada num piso. Pode ser com rústico ou pântano. Debaixo da rodinha. Que aqui vai sair uns galinhos, né? Aí já sai decorando aqui. Leva a tinta no cantinho do pincel e dá uma puxadinha. Aí você faz um gramado.
Um pouquinho de branco para iluminar. E com amarelo ouro, nós vamos preencher os miolinhos aqui das margaridas e deixar secar. Porque vamos arrumar em volta, preencher em volta de cada miolinho da margarida, ó. Então já deixa aqui secando, se você não perde, né, ó. Pronto. Agora eu vou separar as tintas para esfumaçar em volta das margaridas. Então, com vinho, nós vamos sombrear em volta dos miolinhos. Eu vou dar 2 demãos para ficar bem escurinho. Ó, tudo aqui em volta. Esfumaça, não deixa parada a tinta. Tudo aqui, tá, gente? Tudo em volta dos miolinhos. E na parte de baixo, aqui assim, olha, por baixo do miolinho, um pouquinho de pântano. Vai dar mais profundidade quando nós fizermos a pincelada com branquinho, né? Então, sempre margarida a gente tem que dar uma escurecidinha de um lado. Pronto, agora sim eu vou deixar secar bem para puxar as pétalas de fora para dentro com branco. Fazer margaridas brancas. Antes mesmo de puxar aqui as pétalas brancas, eu tenho aqui um stencil, gente, de folhinhas. Eu vou colocar com verde pântano e o pincel pituá em volta dos miolinhos, porque assim, quando puxarmos o branco, ele já vem por cima das folhas, o branco, e dá um acabamento bem bonito, ó. Novamente aqui. Esse stencil é ótimo, é da minha coleção também, tá, gente? Cheio de folhinhas. E o pântano fica assim bem suavezinho. Então eu vou fazer aqui em volta, ó. Pra gente ter esse acabamento em volta das margaridas, né? Então é importante que você faça antes de puxar, de fazer, né, as pétalas brancas. Deixa já essas folhinhas de acabamento aqui, ó. Não precisa ser certinho não, tá, gente? O importante é que fique bonitinho. Aqui caindo, ó. Eu amo esse stencil, gente, ele é super prático, ele funciona e cabe em qualquer lugar, então fica bem bonitinho. Deixa eu pôr uma folhinha aqui. Agora sim, eu vou deixar secar. Virei a tábua, tá, gente? Não se assustem. Eu virei ao contrário, por quê? Porque eu quero que as minhas margaridas fiquem viradas para baixo. Então, toda vez que você quer fazer essa jogada das margaridas ficarem
né, tortinhas, vocês têm que virar o tecido. Então eu tô com o pincel aqui número 4 de cerdas macias e nós vamos fazer pinceladas de fora para dentro. Para umedecer o tecido, para essa pincelada ficar lisinha, como está a minha aqui, vocês têm que passar um pouco de clareador em volta. Ó, o meu tá até brilhando, né? Em volta dos miolinhos, aí fica mais fácil a pincelada. Se você vier direto aqui pincelando sem umedecer esse fundo com o clareador, a pincelada não vai ficar bonita, gente, tá? Então esse é um dos segredinhos meu que eu uso para fazer margaridas. Aqui é só apertar a mão e soltar. Vai muito do tipo do pincel que você está usando. E uma vai encaixando na outra, vai com calma, tranquilidade, que elas vão ficar lindas. Pode usar também esse pincel aqui, gente, 487, cabo azul, vocês têm, né? Número 6, o menor, tanto faz. Só respeitar a puxadinha, sempre vocês têm que visualizar aqui, quando chega no meio da margarida, no centro, a gente tem que virar a mão para ela ficar redondinha. Então, ó, chega aqui no centro, aqui não tem espaço, mas se tivesse aqui, a gente já tem que puxar no outro sentido, da esquerda para dentro. Vamos pegar uma sozinha, essa aqui, ó. Vamos pegar essa aqui para vocês entenderem. Olha, a pincelada de fora para dentro até o meio do miolo. Chegando nesse meio, você vai virar a mão ao contrário para ela ficar redondinha. Pronto, ó. E assim nós vamos preenchendo todas as pétalas. Aqui embaixo, ó, nem tô finalizando porque ela tá virada, né? Então eu só dou uma cortadinha sem puxar de fora para dentro. Quando não tem espaço, procura fazer menor. Que tem que estar uma do ladinho da outra. Esse é um trabalho legal para fazer, porque a mescla do stencil com a pintura agiliza mais. Vocês conseguem fazer mais de um pano por dia, não é verdade? É bem mais prático quando tem o uso do stencil. Um instantinho, né, gente? Bem gostosinho de fazer, sim. Aqui tem mais duas, ó, no mesmo jeitinho.
Aí depois nós vamos finalizar os miolinhos, né? Quer ver? Agora vamos virar na posição certa. Olha lá. Ficaram todas pra cá. É isso que eu queria. E agora com caramelo ou telha, deixa eu pegar aqui, nós vamos sombrear a parte de baixo dos miolinhos e iluminar a parte de cima. Então, com o telha, vamos escurecer a parte de baixo, ó, de todos os miolinhos. E a parte de cima, umas leves batidinhas com o branco. E depois, com o rústico, umas bolinhas. Um detalhezinho aqui no meio. Tá? Então vamos lá fazer em todas? Escurecer por baixo do miolinho e iluminar em cima. Deixa bem crespinho, não precisa ficar certinho não, tá? Só umas bolinhas e aqui no centro um detalhezinho. Agora nós vamos trabalhar a decoração em volta aqui das margaridas. Então vamos lá, deixamos marcado apenas, né? Então agora nós vamos finalizar a folha. Encaixa direitinho. Eu tenho aqui um verde mar, uma tinta diferente, parece menta também, ou se você preferir, pode usar o verde pinheiro, tá? A parte externa dela vai com um pouquinho do branco, tira o excesso no pincel, tira o excesso da tinta para você poder trabalhar. Aí sim você vai esfumaçando. Se você colocar muita tinta, ela vai vazar, tá? Então é importante que você controle a quantidade da tinta, tirando o excesso no paninho. E no meio aqui, podemos escurecer com pântano mesmo, com verde pântano. Ela vai ficar mais escura aqui no meio, porque nós vamos fazer a nervura, né? Vamos para outra. Eu vou fazer isso em todas as folhinhas, gente. Mas não gostei desse verde mar. Vamos trocar? Tá muito desbotado, né, gente? Vamos de verde oliva. Deixa eu pegar aqui. Agora sim, gente, verde oliva, tá? Ficou mais verdinha. E depois que estiver tudo sequinho,
todas as folhas sequinhas, você volta aqui com a decoração da folha aqui dos... Agora está úmido, não vai pegar, tá, gente? Mas já já eu vou fazer aqui a nervura, ó. É só colocar aqui e esfumaçar com verde pântano. Ficou assim, gente. E assim nós vamos fazer em todas. Pouquinho de verde pântano, tira o excesso no paninho. Movimento circular. Aí já faz as nervuras. Olha lá, tá? Então é bem prático mesmo de fazer, eu gosto bastante. E aqui as pequenininhas, a mesma coisa, ó. Temos diversas pequenas aqui em cima também. Então nós vamos colocar em cima com verde oliva. Vamos esfumaçar. Um pouquinho de branco nas beiradinhas, nas bordinhas. E o verde pântano no centro. Mas isso, gente, vocês têm que fazer aos poucos, porque senão não pega. Fica muito úmida a folhinha. Então, vai aos pouquinhos. Passa o verde oliva, guarda um pouquinho na secagem, ilumina com um pouquinho de branco, mas sempre com stencil. E depois escurece com verde pântano. Eu vou fazer isso em todas, para depois a gente começar as hortênsias. Ó, gente, tem nervuras também para as folhinhas pequenininhas. Nesse stencil aqui. Maravilhoso, eu amo esse stencil aqui. Aliás, eu sou suspeita, né, gente, porque esses stencils são da minha coleção. Eu sei quanto é difícil fazer fazer hortênsia, e dessa forma facilita bastante, inclusive até as folhinhas, né? Então agora vamos preencher, separar a tinta para preencher as hortênsias. A hortênsia nós vamos fazer do mesmo jeito, encaixa direitinho, né? No espaço que nós já deixamos separado, e com vinho e azul marinho nós vamos preencher todo o fundo da hortênsia. Parte de cima com vinho. Bate no centro e vai esticando para as laterais. E aqui a parte de baixo, o azul marinho. Matizando, misturando as duas cores, ó, uma cor com a outra. Deixando já o fundo no jeitinho para fazer as florzinhas. Volta com azul marinho, com vinho, para ficar bem misturadinha. Eu vou acelerar a secagem e passar mais uma demão do vinho para ficar bem escurinha. Então, vem novamente, deixa bem preenchidinha, né? Eu estou usando o vinho para combinar com o barrado, mas vocês podem fazer uma hortênsia rosa, uma hortênsia azul, violeta, que eu amo a violeta. Mas aqui eu tô mudando um pouquinho. Olha como é prático fazer hortênsia com stencil, gente. Se fosse fazer as pétalas uma por uma, nossa, nós íamos demorar muito. Aí agora vamos preencher esta daqui, ó. Depois deixar todo o fundo secar, pra gente poder usar
esse stencil para fazer as pétalas. Enquanto as hortênsias secam, nós vamos fazer esses galhos com verde pântano, pincel número 4. No cantinho do pincel você joga a tinta, aí você consegue esse movimento e dá um toque especial, né? Pode iluminar com um pouquinho de branco. Um toquezinho só. E aí na sequência vamos fazer as pétalas das hortênsias. Ai, gente, cada vez eu invento mais coisas, né? Puxei mais galinhos com pincel zerinho e isolei desse stencil aqui de folhagens, isolei uma folhinha só para poder encaixar nos galhos. Olha que legal. Olha como essas aqui que eu já acabei de fazer. Então, a gente enriquece mais o trabalho com o próprio stencil. Vai encaixando, vai fazendo as folhinhas conforme os seus galhos aí, tá? Ou se quiser usar direto o stencil, pode usar também, mas eu acho que fica mais delicadinho se a gente fizer uma de cada vez, fica mais delicado. E combina com as folhagens também das margaridas, né? Ó, como mudou o galho, né? Como ficou mais cheinho. Tava tão feinho, triste. Agora já ficou mais alegre. Eu vou fazer em todos os galhos essas folhinhas. Bom, agora que tá tudo sequinho, né? Vamos fixar aqui o stencil das flores e vamos com vinho e isca de branco. Tira o excesso, um paninho do seu lado aí e vamos esfumaçar. Pode ser o púrpura, fica bonito também, né? Vamos ver como está ficando. Tá ótimo, é isso mesmo. Então, vinho e branco e vai mudando aqui só vinho. Vou colocar um pouquinho de púrpura, gente, acho que vai dar uma alegria. E o azul marinho, né? Então, um pouquinho de púrpura, tira o excesso. Azul marinho, tudo no mesmo pincel, tá, gente? Um pouquinho de branco com azul marinho para destacar mais. E rapidinho nós temos aí as nossas florzinhas. Olha que linda, né? Mas tem mais um segredinho. Vamos fazer as outras e depois eu explico para vocês o segredo. Um segredinho para realçar mais as pétalas. Púrpura com isca de branco.
Tem mais um aqui. Um pouquinho de púrpura. Pronto. E o segredo, a dica, é voltar com isca de púrpura e branco e em algumas pétalas que você deseja assim mais luz, você volta só na quininha do pincel com um pouquinho branco e púrpura e esfumaça. Joga a tinta só na bordinha, porque aí você vai ter algumas flores em destaque. Mas não precisa ser em todas, tá, gente? Só em algumas para destacar mais. Só na curvinha. É uma luzinha seca. Um pouco do azul marinho e branco. Aí você vai incrementando aí algumas mais clarinhas. E aí umas vão aparecendo mais que as outras. Isso nós vamos fazer em todas as florzinhas, em todos os buquês. Ó, vai alternando, ó, umas sim, outras não. Não precisa ser em todas, né? E ela vai ficando bonita. Quanto mais carinho, realça mais, né? E o mesmo nas demais. O miolinho amarelo ouro. E rapidinho aí nós já temos um buquê de hortênsias. Com pincel zerinho, se você quiser também pode dar um toquezinho. Em algumas. Tá? E é isso aí, gente. Agora vamos procurar mais detalhes que faltou aqui, o que tá faltando, se precisa de mais folhinhas, o que tá faltando para deixar o projeto
certinho. Aqui então tem que clarear, né? Como nós fizemos nessa aqui, eu vou fazer nessas duas e depois os miolinhos. Prontinho, trabalho finalizado. Com o cabo do pincel coloquei umas bolinhas brancas, olha, aqui na grama, só umas bolinhas com branco. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que vocês pintem muito e aproveitem as ideias aí dos estêncios, que deixa a peça muito mais chique, mais bonita, mais vistosa, né? Tá bom? Um beijo carinhoso, até mais, tchau, tchau!